por exemplo, em 1 de Pedro 5,8, que fala que o diabo anda ao redor como um leão. Se nós vamos agarrar na carta de Pedro e só buscar aquilo que é bom, muitos podem alegar, mas nós podemos ver esse versículo segundo a ótica da graça. Podem dizer assim, o versículo diz, 1 de Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós aqui podemos ver, segundo a ótica da graça, podemos dizer que o diabo é a carne, não é? Só que nós temos que entender que o pensamento de Pedro não recebeu a graça de Deus, e o que ele escreveu realmente está-se a referir ao diabo como um anjo do mal. Então, agarrar passagens das epístolas de Pedro, que até podem ser falarem sobre a graça de Deus, mas indiretamente estamos a validar uma passagem contraditória à graça. Por isso é que nós no Ministério, no MIG, não usamos as cartas da circuncisão. Podemos usar uma carta da circuncisão por um aspecto histórico acerca da circuncisão, como nós utilizamos as Escrituras, que é tudo o Velho Testamento. Podemos utilizar os livros históricos como Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro histórico de Atos. Podemos buscar a Epístola de Judas com um aspecto histórico, mas não no aspecto doutrinal, porque a doutrina cristã, a doutrina da graça, está nas 14 epístolas de Paulo. 13 assinadas por ele, e a Epístola de Hebreus, que nós queremos que seja da autoria, ninguém sabe quem escreveu, mas o pensamento paulino está nessa carta, e há evidências disso, e até era um costume na época a carta não ser escrita pelo próprio, mas ser ditada. Nós vemos isso em Romanos, quem escreveu a carta de Romanos foi Tércio, e foi ditada por Paulo, mas tem a assinatura de Paulo. Por isso, temos, por exemplo, em 1 de João 1,8, se a gente for agarrar nas epístolas de João, a epístola de João, capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aqui temos que entender João, como não recebeu a graça, João diz que ainda existe o pecado. Paulo, pela revelação da graça, diz que o pecado foi abolido na cruz uma vez por todas. Há uma contradição. Nós temos, por exemplo, a epístola de Tiago, irmão do Senhor, que é considerado uma das colunas. Você vai reparar, Pedro, João e Tiago são consideradas as colunas da circuncisão, ou seja, do ministério dos judeus. E nós vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita-se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvar? No versículo 17 diz assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E Tiago, no versículo 24 diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aqui Tiago diz que a salvação eterna é pelas obras. Paulo diz que a salvação é pela fé e é pela graça. Há uma contradição. Apesar de haver certos aspectos da graça nestas epístolas, mas nós indiretamente, se nós agarrarmos determinadas passagens e dizermos sim senhor é da graça, mas há outras, estamos a invalidar, e isso é fermento. Isso é fermento. Por isso é que nós não usamos as epístolas como doutrina cristã, as epístolas da circuncisão. E também não usamos o Apocalipse, porque o Apocalipse não é um livro doutrinal, é um livro informativo e foi escrito para os judeus de uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica, cheia de simbolismos, muitas passagens, muitos paralelismos com o Daniel e com o Ezequiel do Velho Testamento, mas não é para os gentios. Ou seja, não é para a graça. Tanto que o Apocalipse foi escrito depois da morte de Paulo. A data mais comum e mais aceita é 96, 98 depois de Cristo. Paulo morreu no ano 67, cerca do ano 67. Há quem diga que também o Apocalipse podia ter sido escrito em 64, 65, mesmo assim estava já no finais mesmo da vida de Paulo. Ou seja, Paulo
é bem claro que Paulo também, quando escreve em Coríntios, diz para nós não irmos para além daquilo que está escrito. Outra coisa porque é que não usamos as cartas da circuncisão é porque nós vemos aqui em Gálatas, para terminar, e diz assim: mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Lá está. A circuncisão não andava segundo a verdade do Evangelho. Paulo é bem claro que diz: se ouvir algum anjo, ou até nós mesmos falarmos aquilo que já vos ensinei, contrário, é anátema. Ou seja, não podemos ir para além daquilo que está escrito. Muita gente, das pessoas falam da revelação. Revelação, o que é a revelação? A revelação é o entendimento que Deus dá pelo Espírito Santo daquilo que já está escrito. As pessoas não pensam que eu tive uma revelação, é algo que Deus vai revelar. Não, tudo que já está escrito, tudo que está nas epístolas de Paulo é suficiente para nós termos uma vida de sucesso e uma vida em vitória segundo a vontade de Deus. Deus não vai dar mais nenhuma revelação a mais nenhum homem. Deus não vai dar mais nada. Ou seja, em Paulo temos o apostolado. Em Paulo temos o fundamento está lançado por Paulo e nós edificamos sobre esse fundamento. O Evangelho da Graça é simples. O Evangelho da Graça é genuíno. Só que nós temos que entendê-lo pela graça de Deus. Isso é revelação. Iluminação dos olhos espirituais. Para a pessoa entender a graça, Deus tem que remover pela palavra da graça o véu do legalismo, o véu de Moisés, para que nós possamos entender realmente e separarmos Paulo dos demais apóstolos. Separarmos o que é o Evangelho da circuncisão, o que é o Evangelho da incircuncisão, o que é aquilo que se pode aplicar na nossa vida como gentios. Porque nós não somos judeus. E digo uma coisa, o ministério da circuncisão terminou no ano 70. Hoje continua derivado à tradição judaica, continua derivado eles estarem agarrados aos costumes que são peculiares e por falta de entendimento da graça, os judeus hoje ainda seguem. Muitos ainda estão aguardando o Messias, rejeitam Jesus, ainda estão aguardando o Messias. Aqueles que são nazarenos e são messiânicos, eles até aceitam o Messias, mas estão ainda agarrados à Torá, estão agarrados às tradições, agarrados às obras da lei. E a graça diz que, Paulo diz bem claro, Paulo diz para nós apartarmos disso, para nós abdicarmos disso, para nós apostatarmos de Moisés e da lei de Moisés. Para apostatarmos da lei de Moisés, para que nós possamos viver genuinamente pela graça e pela fé em Cristo Jesus ressuscitado. Por isso, eu termino hoje a mensagem no nome de Jesus. A morada aqui da célula é a Rua das Forças Armadas, número 3, primeiro andar, Santo Antão do Teixal. Até para a semana. Graça e paz da saudação apostólica, o amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém.